3303-3600. Participe, mande a sua mensagem também para cá. Dê prioridade ao vídeo, viu? Pode posicionar aí o seu celular na horizontal e mande bronca para cá. Bonholi, vamos a mais informações da polícia. Dessa vez, Bonholi, agora uma mulher agredida e mantida em cárcere privado no bairro Selmidei, na cidade de Araraquara. Pois não, Bonholi? Isso aconteceu também na noite de segunda-feira, viu, Chico? Caso grave. A ocorrência foi registrada, para você ver, como violência doméstica, lesão corporal, sequestro e cárcere privado e também ameaça. Essa mulher, inclusive, ela recebeu abrigamento aqui na cidade, na Casa Abrigo, logo depois do registro da ocorrência. A situação foi a seguinte: ela estava dentro da sua residência, essa mulher aí, moradora do interior da residência, 30 anos de idade, ela estava num relacionamento com um rapaz de 26 anos há aproximadamente um ano, quando acabou descobrindo que ele era usuário de cocaína. Ele pediu para ela descobriu isso porque ele pediu para ela ajudar a se livrar do vício. Ela o levou aos locais, tal, houve ali uma negociação, eles estavam tomando remédios, mas do nada ele teve uma recaída, um ataque grave, diz que não tinha mais o que perder e que ela deveria alimentar o seu vício. Como ela negou essa situação de alimentar o seu vício, ele acabou partindo para agressões físicas contra ela. A sua filha, o seu filho, na verdade, de 12 anos, tentou ali intervir e também foi agredido. Na verdade, o autor passou a agredir a criança de 12 anos com o intuito de forçar a mãe a dar dinheiro para ele. A criança desesperada falava: mãe, dá dinheiro porque eu não quero mais apanhar. E, no entanto, assim que conseguiu o que queria, ele trancou a mulher e a criança em um quarto, tomando inclusive seu celular, e aí a polícia conseguiu comparecer no local e fazer ali a liberação das vítimas. No boletim de ocorrência não consta se ele foi preso, mas consta que ela e a criança foram levadas até a delegacia, onde o fato foi registrado em boletim de ocorrência, e ali mesmo já aceitaram um abrigamento, porque estavam ali fisicamente e também mentalmente debilitados por conta dessa situação toda. A Polícia Civil continua investigando o fato e a DDM já entrou nessa investigação para tentar aí verificar mais informações sobre toda essa situação, Chico. Percebeu onde as drogas podem chegar. Marcelo Bonholi, então ele batia, pediu dinheiro para a mãe, né, que é a sua companheira, a mãe do garoto, e ela disse que não tinha. Ele começou a agredir o pré-adolescente de 12 anos, até ela ceder e dar dinheiro para ele, porque o garoto falava: mãe, atenda aos pedidos dele, porque eu não aguento mais apanhar. Foi mais ou menos isso, Bonholi? Exatamente isso. É uma criança autista, Chico, uma criança que precisa de cuidados. Lamentável. E ao invés disso passa por uma situação dessa. Situação absurda que a gente não pode deixar passar em branco. E aí o que você faz com um indivíduo como esse? Você leva para a delegacia e deixa por isso? Volta para casa, vai em busca de um tratamento? Não. Tem que isolar esse indivíduo da sociedade. Faz mal à sociedade essa espécie, esse tipo de gente. Tem que tratar dessa forma. Porque se ele trata assim a sua companheira, que lava suas roupas, que faz a sua comida, imagine o que ele pode fazer com você ou comigo. Então uma pessoa que faz mal à sociedade, que ficou dessa forma porque quis, canalha, safado, foi usar drogas porque quis, ou alguém te forçou, a não ser que ele traga provas aqui, Edson, de que alguém forçou ele a dar um tapa no baseado, a usar cocaína para começar, a dar um tapa ou fumar uma pedra de crack. Foi porque quis, e agora o indivíduo fica fazendo mal à sociedade, é isso que eu tenho que falar. Para você ver, né, como as pessoas elas entram numa situação que elas não conseguem depois sair, né, Chico? Essa questão da droga, questão de outras situações. Agora, independente disso, cabe violência, nunca cabe a violência para você resolver as suas pendências. E as pessoas estão cada vez mais doentes emocionalmente ou dependente, por exemplo, Bonalda, de droga, de bebida alcoólica, tudo mais. Mas o seu familiar, o seu filho, a sua mãe, as pessoas que estão à volta não tem problema, não tem culpa nenhuma dos seus problemas. Não tem, porque as pessoas acabam extravasando no sentido assim da bebida e da droga, e depois descontam um monte de problemas que ela tem, internos, pessoais, acaba descontando em outras pessoas. E principalmente em companheira, principalmente em filho. Nós tivemos agora, nesse fim de semana prolongado, Chico, eu estava acompanhando alguns casos no Rio Grande do Sul, somente num dia foram 6 feminicídios, somente num dia. No ano passado, o levantamento do Estado aconteceu um homicídio em todo o mês de abril.
né? Agora, num feriado prolongado no Rio Grande do Sul, 6 mulheres foram mortas por companheiros e ex-companheiros. Mas normalmente é em torno de 1 hora e meia tem um feminicídio no Brasil. Então a gente Para você ver os números, os como números são altíssimos. Então, assim, tem inúmeras situações. Ah, mas eu matei porque me traiu. Ah, mas eu matei por causa disso. Eu matei porque ela veio para cima de mim e eu descontei e acabou a força sendo excessiva. A gente tem já a Lei Maria da Penha funcionando há um tempo, que o Brasil foi obrigado, né, Bonalda, a ter essa lei. Da mesma forma. Não tem porque os legisladores são bonzinhos, porque o Senado foi bonzinho. Não, foi uma condenação internacional. Condenação internacional. Assim como o ECA, também quando o Brasil enfrentava números altíssimos com relação ao trabalho infantil, ao abuso da criança e tudo mais, e aí foi praticamente obrigado também a instituir o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, por mais que a Lei Maria da Penha funcione, alguma coisa a mais a gente tem que fazer, gente, porque não é possível os números, porque aquela ideia, né? A ideia, Bonalda, era que a gente conseguisse diminuir. A ideia é que a gente conseguisse coibir várias ações de indivíduos. Mas parece que a situação tem aumentado. Mas não é que tem aumentado. Eu acho que a sensação de aumento é a sensação de denúncia. Eu acho que a gente denuncia muito mais do que denunciávamos anteriormente. Agora, a gente está numa sociedade doente. Eu discordo do Chico quando diz que a pessoa vai lá e faz porque quer. A sociedade está doente, Chico, e ela procura alívio. E aí não é só a cocaína. Eu acho que a pior droga ainda é o álcool. Para mim é álcool, mas não crack faz porque quer. Você fala o quê? Não faz porque não, quer. Toma atitude violenta? Não, porque não atitude violenta, porque de usar assim... droga, não, de usar a droga. Mas ele começa a usar droga porque ele quer, Bonalda. Não, ele tá numa depressão. Não, isso é aliviar, Bonalda. Depressão depressão é tratar o drogado como doente, porque ele ficou doente porque ele quis. Mas ele é doente. Mas ele ficou porque ele quis, porque ele entrou nas drogas. O que eu preciso, que a sociedade e depois nós temos que manter essa espécie dando trabalho para a sociedade e dando prejuízo. Põe no paredão, né? Põe no paredão, a gente fuzila. Se ele quiser morrer sozinho, ele que vá para um lugar usar drogas e morrer sozinho. O que eu acho é que a gente não pode negligenciar. E tem que entender, sempre eu falo, por que isso acontece, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem 2 fatores, né? A droga, provavelmente acumulada com o álcool, e óbvio, né? Isso é uma bomba relógio, e ele agride quem quer que seja, pode ser mãe, pai, companheira, enfim, é claro, ele vai responder por esse delito, ele vai responder por esse crime, mas é o típico indivíduo que você não adianta só colocar na prisão, que é o que vai acontecer, eu sei, mas assim, e não ter um tratamento de drogadição. A vida da família vira um inferno, né? Claro desde o início. Vira. Porque assim, né, Chico? A gente tem a dificuldade de você viver, de você produzir os problemas naturais de quem não tem nenhum problema desse tipo na família. Por exemplo, a pessoa tem a filha, o filho, tem a esposa trabalha, o marido trabalha, os filhos estudam, trabalham, tudo mais. E nós somos cheios de problemas para resolver no dia a dia. É todo dia você matando um leão, matar um leão por dia. Aquela expressão de que você sai, o filho sai para trabalhar, é problema na escola, é problema no trabalho, é problema no cursinho que você faz, sabe? É faculdade que as pessoas fazem. Então, assim, as pessoas têm responsabilidade com família. Às vezes tem mãe doente, tem pai doente, tem que fazer a correria. E aí você lidar com isso é mais um problema, que você fica todo o seu dia vivendo aquele inferno e a pessoa não consegue viver. O pai e a mãe acabam perdendo o emprego. Mas esse indivíduo também é fruto social. Eu sei que ele é fruto social, mas a família é muito mais refém de problemas sociais do que ele. Não, ele é só um sintoma. Ele é um sintoma de um problema em que acontece. E aí ele passa a ser a pior coisa que existe, porque ele foi o único mais fragilizado. Eu acho que você precisa conviver mais com aquelas idosas, aqueles senhores, que tem medida protetiva, porque o neto vai lá, arrebenta a cara da avó do falar vô. Que o drogado, o canalha, que inferniza a vida da família é um sintoma, é dizer que ele é sintoma de uma doença que existe na casa dele. Não é isso, Também, Bonalda. Chico. Não é isso, mas não é isso. Você pode conversar com qualquer pessoa. Eu repito, o indivíduo entra nas drogas porque ele quer. Ninguém força. Nunca ouvi falar, olha, colocaram um revólver na minha cabeça e eu fui obrigado a fumar maconha, a cheirar cocaína. Eu nunca ouvi um dependente falar isso. Ele entra porque quer. Eu uso muito a questão, quando a gente começa a discutir essas coisas, quando a gente vê o filme do Coringa.
né? Como é que ele se transforma naquele monstro que ele se transforma, né? Quando o Estado não dá o medicamento, quando ele não é tratado. Mas, Então, Bonaldo, isso você nós está temos... tratando essas não, pessoas não. como doentes. Eles Você está são, aliviando Chico, para essas pessoas, Chico, Bonaldo. é você que não quer enxergar ele o problema. Ele ficou doente porque ele quis. Não, ele já tinha problemas mas ele não antes, estava doente Chico. quando Não, começou a usar ele não era uma drogas. pessoa feliz, ele não era uma pessoa de bem com a vida. Pelo amor de Deus, não você era, falar Chico. que o drogado não é uma pessoa feliz, Bonalda. Tem muita gente que é tão feliz que resolve, para ampliar a sua felicidade, extravasar, bebe demais, usa cocaína demais, até overdose, de tanta felicidade que ele tem e que quer buscar mais. São assim, cada um atinge os seus objetivos da forma que acha o melhor caminho. Dizem, então né? a gente assim, ficar discutindo a gente tem uma dependência visão química, e tem a Bonalda. visão de especialistas. Os Ficar especialistas dependendo. dizem toda não, porque a gente não trabalha com eu todo. nunca ouvi um especialista falar que todo drogado era infeliz. A grande maioria tem problemas. E aí diz, né, outra coisa que todo mundo diz, mas eu tive 3 filhos, um só entrou. Falou, pois é, esse provavelmente é o mais sensível, esse é o que mais sente as agressões de mundo, esse é o que menos se adapta ao mundo. Esse é o então, Nutella. Assim, esse é o Nutella, porque os problemas vários... do mundo existem desde quando a cada espécie um se humana importa de um jeito, é isso. surgiu. Se você quer dizer que ele é Nutella, então pode ser. É Nutella, porque pode ser. Ou mais seja, sensível. aquele que Eu não tive escolheu, muitos aquele que contatos, não escolheu é eu porque ele não tive- sentiu as dores do mundo, não sentiu. Não, tive ele tem uma muitos contatos, suportabilidade maior. Eu tenho certeza que muito assim maior, como eu, muita que é a gente que grande nos maioria. acompanha foram, na verdade, abordados em várias oportunidades, na escola, na faculdade, com pessoas oferecendo. Não é só um tapinha no baseado, vai. E eu tenho certeza que disseram não, como eu disse, como muitos disseram. Então, essas pessoas não têm problema? E baseado, essas nunca pessoas, vi ninguém agredir ninguém fumando essas baseado. Eu tô pessoas falando são aqui felizes. de crack, cocaína eu tô falando de droga. e álcool. De droga, porque a maconha é uma droga também e que com certeza leva para outras piores. Agora, o que eu estou dizendo é, quem diz não para as drogas é uma pessoa feliz? Quem diz não para droga é uma pessoa muito ou será mais que a consciente. pessoa que diz não, ela é consciente, está Muito segura mais, dos seus exatamente. problemas? Então, o outro não é seguro. O outro tem Ou- N situações, Não só N isso, fantasmas, Bonaldo. Tem Chico. muito safado também que vai usar droga porque quer, não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhum problema psicológico, não tem nenhuma depressão, é safado. E aí vai usar droga porque quer, depois se torna um dependente e a sociedade aqui tem que bancar esses canalhas em clínicas de recuperação. É isso que a gente precisa falar no Sistema Único de Saúde, dos nossos impostos. Seria muito bom que eles, se resolveram ficar doentes, que tivessem a possibilidade de trabalhar para pagar seus custos, mas numa sociedade que não tem nada a ver com isso. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.